Fala pessoal, estou com Sertão d'Água do Marcos Quinan. Marcos Quinan, que é outro autor que eu não conheço pessoalmente. Temos não mais que 3, 4 interações na rede social, um curtir, um breve comentário. Mas é um nome que eu já tinha visto por aí, mas não tinha lido nada dele. Eu até tinha já um livro seu aqui, que falta ler, que é este aqui, Sertão do Reino, que eu comprei, porque alguém me disse que neste livro o Quinan fala sobre cabanagem. E eu tenho interesse secundário pela cabanagem, e aí eu reuni algum material, este é do Pasquale de Paolo, cabanagem, este Rebelião na Amazônia, do Mark Harris, e também tem um do Vicente Salles, que eu não encontrei agora. Mas eu não li, porque esse material está esperando algum momento para eu me dedicar a ele. Já tem um tempo comigo, mas esse livro do Quinan eu acho que não tem um ano ainda. Em todo caso, como está nesse pacote sobre cabanagem, então eu vou aguardar um momento aí para ler. Então eu não havia lido nada dele. Este é o primeiro, é um romance, é o primeiro texto dele que eu li. Sertão d'Água, esta capa com este caboclo remando, este nome Sertão d'Água, o fato de estar situado na Amazônia, o Sertão d'Água ser uma referência à Amazônia, a essa vastidão, né, líquida, essa geografia enorme, grandiosa, que o Quinan demonstra bastante conhecimento aqui dos vários lugares por onde o personagem se desloca, né? Que é o personagem Sabá do Talho. Tudo isso, na medida que eu fui lidando com isto tudo, eu fui dizendo, bom, será que é mais um autor desses que idealiza a região, né, que tem a região, a coisa da identidade, da Amazônia e tal? E li com um pouco de apreensão, exercitando na minha ignorância, exercitando uma tolerância, mas o texto ele já começa de modo muito forte. Este personagem ele é um herói da Guerra de Canudos, mas ele não lembra de nada, ele passou mais ou menos um ano em coma, e a leitura começa justamente com... o leitor começa meio que acordando junto com o personagem. Então é uma coisa meio confusa por conta da questão psicológica, e a gente entra meio assim já de pronto nesta experiência e demora um pouco para se acostumar com o texto. Tá? O primeiro capítulo é dedicado a este personagem, a sua adaptação, as suas tentativas de lembrar, os seus amores, suas aventuras, etc. Depois nós temos o segundo capítulo dedicado a uma outra personagem, que é Merina. Seguimos com Merina, o narrador em terceira pessoa, onisciente. Depois nós temos o Bité, que é um outro personagem. E assim a gente prossegue, vai prosseguindo, o autor apresentando os personagens. O quarto capítulo curiosamente é um capítulo em primeira pessoa, mas também apresenta um outro personagem, e vamos para o quinto, um outro personagem, Maria Isabel, e aí nós chegamos no sexto capítulo, pessoal. Até aqui você tem aquela história, uma narrativa, né, de interações, de aventuras, ilusões, casos de amor e tal. A vida dura na Amazônia, nessas ribanceiras. Estamos no final do século XIX, 1890 e alguma coisa, logo depois da Guerra de Canudos, e aí as adaptações do personagem, nós temos um pouco deste cenário, né, de água, de ribanceira, dos navios a vapor. Ele vai trabalhar no navio a vapor, e essa vida dura das ribanceiras, dos regatões, da borracha, da coleta, uma economia amazônia neste contexto aí.
Bom, parece que nós estamos diante, apesar da qualidade do texto, estamos diante de uma outra coisa bem nesse estilo. Mas aí nós chegamos no 6º capítulo, pessoal. O 6º capítulo, ele é o capítulo fundamental, a meu ver, fundamental do livro, fundamental do romance. A partir daí, sem que a narrativa dos personagens se perca, nós temos que, o próprio narrar, o próprio fabular, ganha o primeiro plano. É uma coisa super interessante o que o Quinahan faz aqui. Então, me parece que aqui ele faz uma espécie assim de fenomenologia do fabular. Fenomenologia da fabulação. A partir do 6º capítulo, algo acontece no 6º capítulo, e a partir daí, este fabular se torna, quer dizer, a partir do destino individual do personagem principal, algo acontece com ele ali. Então nós temos o deslocamento deste aspecto subjetivo para um aspecto coletivo. E é nesse sentido, então, que nós somos colocados diante do que eu chamei aqui de uma espécie de uma fenomenologia do fabular, do mitificar, sabe? Juntamente com isto, mediante esta fenomenologia do fabular, ela se dá apresentando o que, do meu ponto de vista, eu também posso chamar de genealogia do fabular. Então, se tem uma genealogia que se dá mediante uma fenomenologia envolvendo a cidade de Belém. Apesar do elemento local, regional, a partir daqui nós vamos, então, depois deste 6º capítulo, nós vamos para os lugares, Porto do Sal, depois vem o ver o peso, daí nós passamos para as redações de jornais, dos 3 grandes jornais, a Folha do Norte, a Província do Pará e o Estado do Pará. Tudo isso envolvendo várias dimensões, como, além desse aspecto cultural, desse aspecto social, nós temos aí aproximações e mistura dessas dimensões, por exemplo, das relações de poder. Nós temos o elemento da política muito forte, os interesses econômicos, e nós temos, além disso, também um problema com a religião. Então, o Quinahan, ele vai apresentando estas situações, mas há um pano de fundo, né, que tem a ver com essa genealogia, com essa fenomenologia que eu falei. Eu estou usando de modo muito livre essas palavras aqui, porque me parece que o autor, contando sua história, situa o problema do fabular como uma espécie assim de resposta humana à existência, né? à dureza da existência, ao modo humano de dar sentido ao mundo. E neste sentido, né, e neste aspecto, o que acontece no 6º capítulo que gera este processo que eu chamei aqui de fenomenológico do coletivo, né, um elemento que se torna coletivo, ao mesmo tempo genealógico, é porque o Quinahan, do meu ponto de vista, à medida que a história está acontecendo, ele meio que, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, mas é a minha leitura, ele meio que coloca este problema que é o procedimento humano, e eu vou aqui dar esta ênfase, demasiadamente humano, de lidar com a realidade, que é através da fabulação. Então, isto que acontece a partir do 6º capítulo ganha um volume tal, né, sempre envolvendo interesse, sempre envolvendo o relacionar-se com a dureza da vida, com as circunstâncias, e vai gerando uma espécie assim de movimento coletivo em torno de uma fabulação que começa a entrar em confronto, começa a ser percebido pelos poderosos como uma ameaça a uma outra fabulação, só que já estabelecida, que tem a ver, portanto, com o Círio de Nazaré.
Isso começa a incomodar a igreja, isso começa a movimentar os jornais e começa né, envolver interesses políticos. Então a gente tem vários níveis de fabulação, inclusive quando os poderosos se reúnem para tomar uma medida, eles criam outra fabulação. Eu não quero aqui dar spoiler, quer dizer, a história você precisa ler para ver a história acontecendo. Mas nessa leitura, digamos, secundária que eu estou aqui explorando, me parece que o autor coloca este problema que para mim, é o grande problema da nossa relação com a realidade, intermediada por um certo modo de olhar, por um certo modo de ver, portanto, por uma cosmovisão, certo? Então, nesta obra do Quinan, que ela ganha, né, o 6º capítulo dá uma reviravolta em tudo, e com isto eu termino essa leitura super empolgado, querendo aplaudir, porque é uma obra que é produto de uma mente muito cuidadosa e muito competente no modo como articulou tudo. Então, a gente tem aqui, agora eu estou meio perdido o que eu quero dizer, então a gente tem aqui, pessoal, uma obra que surpreende o fato de ela, estando na 3ª edição, a gente não encontrar. Eu não encontrei, digitei algumas vezes, busquei no Google se tinha algum texto receptivo a esta obra, não encontrei. Eu encontrei um trabalho de TCC, uma referência, apenas referência, não vi o texto, sobre o eu lírico feminino, essas coisas acadêmicas, mas eu não sei se toca, sabe, naquilo que me parece que o autor coloca, que é situando essas fabulações, eu vou chamar de narrativas, essas narrativas como decorrente do encontro do homem com a realidade, o que faz com que, do ponto de vista desta fonte de onde emana todo o fabular, faz com que não haja hierarquia pela origem, né, pela fonte, ou pelo modo como acontece, não haja hierarquia, porque ambas brotam. Eu estou falando aqui a história do caboclo Plácido, que vai dar origem a esta festa poderosa envolvendo interesses políticos, econômicos, etc., com uma outra que tem a ver com o 6º capítulo. Então me parece que o Quinan, ele é meio que filósofo aqui, sem deixar de contar a sua história. Isso é uma leitura secundária. Sem deixar de contar a sua história, ele coloca esse problema. Esta questão é como que se pergunta por que uma prevalece sobre a outra, se a gente for buscar a origem de todas as fabulações, é a mesma, procede do mesmo modo, é o modo do homem olhar o mundo. E aí, enquanto eu lia, porque eu pulei o prefácio é do Vicente Salles, antropólogo conhecido, muito reconhecido, folclorista, estudioso. Eu disse, puxa, eu não vou ler o prefácio, porque eu também não quero, de repente, ser influenciado, né? Se trata de um grande estudioso, intelectual, e eu fui para o texto. Enquanto eu estava nessas minhas elucubrações, eu falei, puxa, será que o professor Vicente Salles, ele vai por esse caminho? Quando acabei de ler o texto, com um aplauso aqui na mão pronto, na solidão de leitor, claro, e eu disse, vou ler o prefácio. Eu fui para o prefácio, ele não vai por esse caminho, mas ele situa historicamente a Guerra de Canudos e tal, menciona os sertões, porque ele vai apresentar uma etimologia da palavra sertão. Então, por exemplo, e isso também me alegrou muito, ele não vai por esse campo do que eu chamei de fenomenologia, genealogia, não usa essas palavras tanto quanto, talvez boçais eu esteja usando aqui, mas é uma forma de expressar, tá, pessoal? Mas ele diz o seguinte, ó, sertão, isso no prefácio, palavra de etimologia obscura, advertem os vocabulários do vernáculo. Aí ele cita um autor,
um estudioso, Adelino Brandão lembra o grande deserto ou desertão, decompondo decompondo o desertão, separando o de sertão. Então, sertão, segundo essa informação aqui, ele fala que é uma etimologia obscura, seria uma referência a deserto. Então, isso me caiu como uma luva, porque na minha perspectiva, a existência é como um grande deserto no qual nós vemos miragens, e essas miragens são, portanto, uma criação do nosso modo de olhar. Tem a ver, portanto, com o fabular. E aqui na página 129, no capítulo chamado No Sarau da Casa do Poeta Camargo Neto, tem uns intelectuais aqui, uns poetas que aparecem de vez em quando, e neste capítulo, e também no outro que aparecem, e não são mencionados, mas aqui é curioso, porque há dois poetas que vêm, um que vem de São Paulo, se eu não me engano, o outro, o poeta chamado Mário, curiosamente chama-se Mário, é um poeta modernista, e tem um instrumentista, compositor carioca chamado Heitor. Acho que não é por acaso, né? Eu precisaria só ver esse contexto histórico, mas a liberdade pode ser, desculpa pessoal, a minha ignorância em situar isto, mas pode ser referência a dois grandes, né, artistas brasileiros. Mas aí eles são esperados para um evento e eles não vão, apenas mandam a partitura para ser tocada e mandam um poema. E um poema chamado Cruzeiro do Norte. Eu acho que eu vou terminar, já tem, 16 minutos. Este poema chamado Cruzeiro do Norte, eu acho que ele, do meu ponto de vista, reforça essa ideia aqui de que eu acho que o autor está situando a origem de todo o fabular neste encontro com o nada de sentido, que é a realidade nua e crua. Então aqui o poema diz o seguinte, olha, chama-se Cruzeiro do Norte. Olha o que diz. Estão lá, sem simetria, nem ereto, nem deitado, o traço das estrelas. Está nu e crucifica o olhar que na noite quer o norte. São no quadrante luminosos pontos que entregam à noite seus sinais, sem cruz. Quer dizer, não é um cruzeiro. Quem vê cruzeiro, ver uma cruz, é um fabular. É disso que eu estou falando aqui. Me parece que o autor, quando coloca esse poema, eu não acabei de ler, acabei me empolgando. Então, sem cruz, que ensina os caminhos em gestos de luz. Então, quando ele diz que estão lá, sem simetria, né, nem deitado, nem ereto, nem deitado, né, o traço das estrelas, né, está nu, não tem um sentido inato, um sentido nele próprio. É o olho que olha e vê, e, portanto, é um modo de enxergar sentido, é um modo de fabular. Então, me parece que, para além, quer dizer, a história tem uma história super bacana, super bem organizada, bem escrita, e você tem, me parece que essa reflexão subjacente, sabe, em torno do fabular. Pessoal, eu terminei esta leitura maravilhado. Por exemplo, eu escrevi aqui na última página, na página 137, no último capítulo, eu escrevi um livro cuja maior satisfação, imagino, está em tê-lo escrito, independente de recepção. Porque é uma realização, de fato é uma obra, uma criação digna, uma criação artística digna do nome. Tá? Então, está sendo uma experiência maravilhosa conhecer esses autores que a gente ouve falar tanto e eu, pelo menos, não conhecia. Então, a minha ideia aqui é ler esse pessoal, falar o que vale a pena ser falado, e aqui nós temos uma obra maravilhosa. Então, leiam. Caso veja este vídeo, meu aplauso, cara, parabéns por esta criação, tá? Bom, eu tinha muito mais coisa para falar, mas já tem quase 20 minutos, eu vou parar por aqui. Pessoal, leiam, vamos ler. Aqui é uma indicação. Leiam, comprem e leiam este livro,
Certamente as outras obras do autor, mas eu não li ainda, então eu posso falar desta que li, ok? Por enquanto é isso e até a próxima.